Olá, parte 2. A gente está numa incrível conversa aqui sobre transtornos psicológicos com o Pedro Paulo Zogby. Ele é psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas, professor, consultor e palestrante. Está sempre ajudando aqui a gente a trazer muita informação. Na primeira parte eu já marquei o Instagram dele. Quando a gente finalizar aqui a segunda parte eu vou marcar de novo. Se alguém precisar de alguma ajuda pode entrar em contato com ele, vai estar o Instagram dele marcado. E a gente está tendo um papo muito legal sobre transtornos psicológicos e o trabalho da psicologia. Deixa eu ver aqui se ele chegou. Tô só aguardando o Pedro chegar. E aí a gente já volta a conversar. Enquanto isso, eu vou escrever o tema aqui. O Pedro chegou aqui. Vamos esperar o convite. Eu tô colocando o tema aqui. Já recebi o convite. Vamos ver. O Pedro já está conectando aqui com a gente novamente. Agradeço todo mundo que veio ver a segunda parte. Alguém está chegando agora. Boa noite, Pedro. Olá, Rodrigo. Olá. Eu estou Estamos de colocando. volta. Antes de colocar o tema aqui, Sim. eu vou. A gente falou bastante, você já esclareceu bastante, deu uma grande aula aqui na primeira parte, e não dá para a gente deixar de perguntar dos dois temas mais falados, né? Quando se fala em transtorno psicológico, que é a ansiedade e a depressão, né? Bom, na verdade, a ansiedade e depressão são uma espécie de transtorno, né? Por que uma espécie? Porque, novamente, é algo que todo ser humano tem. A ansiedade, pelo menos, é algo que todo ser humano tem. A ansiedade é algo autopreservativa. Então, para se autopreservar e para se preparar para alguma coisa muito bacana ou muito ruim, você fica ansioso. É um mecanismo normal da mente, é um mecanismo normal das pessoas, né? A depressão não. A depressão é um quadro realmente que advém da ansiedade. Então, a depressão ela vem de uma ansiedade mais generalizada. Se você não cuida dessa tag do transtorno de ansiedade generalizada, ela pode evoluir para uma depressão, né? Então, são dois sintomas, dois quadros que se interligam entre si, porque um é consequência do outro. A ansiedade, repito, é algo normal no ser humano, né? Nós somos ansiosos por tudo, por feedback, por aprovação, por algo que vai acontecer. Nossa, não sei se eu vou tirar a carta, é uma ansiedade. Não sei se é uma ansiedade, mas tudo que for para além daquilo é uma coisa patológica, é um transtorno da ansiedade generalizada, que pode evoluir, se não tratada, para uma depressão, né? Então, ansiedade e depressão são coisas complementares. A depressão é um quadro de absoluto desligamento das relações, né? Das relações consigo mesmo. Então, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho vontade de sair, né? Eu estou deprimido, eu estou totalmente dentro de mim. Para mim não é bacana ir para fora, não tem sentido. Então, isso é um quadro, é um transtorno psicológico. A depressão é um dos transtornos psicológicos. Tem CID, né? Código Internacional das Doenças, enfim. E é para ser tratado com remédios também, né? Cito alguns: Prozac, fluoxetina, alguns aí. Não sei dizer para cada caso o que é melhor, porque eu não sou psiquiatra, mas é importante
a dupla, novamente, psiquiatra e psicólogo andando juntos. Ah, perfeito. E a gente falando sobre esse tema, transtornos psicológicos, né? Um tema que você ainda não falou aqui é sobre a bulimia, os transtornos alimentares, né? O tão famoso bulimia e anorexia. Isso. Como que eles são e qual é que é as diferenças entre eles? Então, primeiro que a bulimia e a anorexia são transtornos de imagem. O sujeito se vê de uma forma distorcida aquela que é apresentada. Então, ele se olha no espelho e se vê gorda ou se vê gordo, né? Aí tem um tipo de transtorno. Quando ele se olha no espelho e se vê magro demais, né? Ele tem um outro tipo de transtorno. Então, ele se vê gordo demais e aí ele acha que está totalmente errado e ele não está magro demais. Ele não está gordo demais. Então, é um transtorno de distorção da identidade, né? Então, esses dois transtornos, eles provocam isso. Eles provocam uma distorção da imagem. Então, por exemplo, a anoréxica, por exemplo, ela se vê gorda, mas ela está magra, né? E a bulímica também tem uma questão da distorção, de se ver, de se sentir culpada por comer, né? Então, o que existe? A anoréxica, ela não, ela acha que comer para ela não é uma coisa satisfatória, ela não tem o prazer em comer porque acha que ela vai engordar, certo? E a bulímica, ela come porque ela sente culpa por aquela imagem que ela vê e depois ela, por ela mesma, vai provocar o vômito daquela ingestão de comida. Então, são dois transtornos muito sérios, tá? Que são para ser tratados na linha da psicologia, seja uma linha. Aí eu recomendaria uma linha comportamental, né? Porque é uma linha que vai modificar o comportamento, esse comportamento fóbico, né? Ela vai modificar o comportamento, porque não adianta eu tratar a bulimia e a anorexia, por exemplo, com uma linha mais demorada. Então, para conversar sobre a existência da pessoa, isso não vai adiantar. Ela tem que modificar o comportamento dela rapidamente. E aí existem técnicas mais apropriadas. Então, existe a terapia cognitivo-comportamental, existe a teoria comportamental sozinha. Então, são linhas que são mais adequadas para trabalhar isso, né? Para trabalhar esses transtornos. Então, a anorexia, a pessoa está magra e ela se vê gorda, ela tem uma relação com o corpo muito ruim, né? Uma relação com o corpo de autoestima muito baixa. E a bulimia, ela tem uma culpa muito grande dentro dela. Esta culpa é preenchida com comida e aí depois esta culpa retorna para fazer devolver a ingestão da comida. Então, são transtornos muito sérios que podem levar a pessoa a uma autoimagem bem distorcida. Então, os psicólogos, os psiquiatras têm que estar atentos. O Hospital das Clínicas tem um trabalho tem um setor chamado Ambulim, que faz um trabalho muito bom com anoréxicos e com bulêmicos. Olha, perfeito. Aqui tem uma pergunta aqui, ó, da Alda Pereira Cruz. A falta de ar é também um sintoma da ansiedade? Sim, pode ser, né? É claro que você precisa ver se tem alguma coisa ligada com a questão cardíaca, mas a angústia leva à falta de ar, né? A angústia leva você
puxar o ar, aquele aperto no peito e tal, e isso pode ser sintoma da ansiedade, sim. Tá? É um dos sintomas, a falta de ar, sudorese, é um dos sintomas a falta de ar, sim. Claro que você precisa ver se está tudo bem de uma forma cardiovascular, né? Pressão arterial e tal, mas se tiver tudo bem, pode ser sim. Certo. E o transtorno psicológico ele é tratado com remédio ou só com terapia? Com os dois. Transtorno psicológico, ele não é uma coisa absolutamente tratável só com terapia, não, tá? Você tem que ter a ingestão de algum medicamento. Claro que é um medicamento mais adequado, é um medicamento mais voltado para aquilo, tá? Mas a terapia é muito importante, mas a terapia, mas a ingestão de medicamentos é também bastante importante. Ah, perfeito. E qual que é a função de um CAPS? Então, CAPS é Centro de Apoio Psicossocial, né? O CAPS é exatamente uma instituição onde você tem uma instituição multiprofissional, onde você tem psicólogos, assistentes sociais, médicos, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Para quê? Para tratar pessoas com psicose. Psicose é o rompimento com a realidade e a esquizofrenia é um tipo de psicose, né? Então, no CAPS se trata pessoas com esquizofrenia ou estabilização de humor, falta de estabilização de humor, e aí você tem diversos trabalhos desenvolvidos no CAPS. Você tem trabalhos de terapia individual, terapia em grupo, psiquiatra, assistente social para esquizofrênicos moradores de rua, e aí também assistente social para fazer a ponte com a família. Muitas vezes os esquizofrênicos saem de casa e aí o assistente social precisa fazer esse retorno desse indivíduo, né, para o seio familiar, né? Às vezes o seio familiar às vezes é até prejudicial para esse indivíduo, não sei a história dele, precisava dar uma olhada na história do indivíduo, né? Então é um centro de apoio psicossocial que é da prefeitura, também tem no governo do estado, tem alguns CAPs ADs, que é um CAPs para internação. Então a pessoa que está em surto psicótico precisa ficar internada, precisa tomar remédio. Existem CAPs AD, que fazem esse tipo de internação. Então, é um centro muito bacana, muito valorativo para as questões da psicose, esquizofrenia, uma delas. Ah, perfeito, Pedro. É, voltando aqui para a área de relacionamentos, né? Você acha que estar num relacionamento abusivo é um tipo de transtorno? Eu acho que sim, para ambas as partes, né? Para o abusador e para a pessoa abusada. Porque o abusador, ele acha que aquela pessoa é dele de qualquer maneira ou tem que fazer aquilo que ele quer, né? Ou ela quer. Então, é um tipo de transtorno, porque o abusador ou a abusadora, ele vê que não tem uma outra alternativa a não ser obrigar aquela pessoa a estar do lado dele, para alimentar o sentimento de posse que ele tem, né? Ou ela tem, tá? Tô falando no masculino, mas vamos falar no feminino também. E também quem fica nesse relacionamento abusivo é porque tem muita carência, porque tem uma baixa estima, porque não vê uma outra alternativa que não estar naquele relacionamento, que existe um medo de sair daquele relacionamento, então existe um enredamento, a pessoa fica enredada ali. Então, também é um tipo de transtorno, é uma codependência, né? É uma dependência emocional daquele relacionamento
absolutamente abusivo. E é por parte do abusador, de quem abusa da abusadora, também é uma dependência. Eu preciso ter aquela pessoa é o meu objeto, eu preciso daquela pessoa para poder me sentir bem. É como se fosse um vício mesmo. Então, as duas partes, abusador, abusadora, abusado ou abusada, eles estão em transtorno, sim. Nesse caso, precisamos ter a ajuda do psicólogo, a ajuda do psiquiatra. Nesses casos, é muito difícil intervir. Só quando um consegue se descolar e procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, aí você consegue entrar naquela teia daquela família nuclear ali. Senão é muito complicado. Os amigos tentam ajudar, a gente tenta de alguma maneira contornar a situação, mas é bastante complicado. Por isso que é importante, se alguém está passando por um relacionamento abusivo, procurar um psicólogo, né? Porque às vezes ele pode se achar numa situação normal e de normal Sim. não tem nada, né? É esse que é o problema, Rodrigo. Você tocou num ponto extremamente importante. É isso que caracteriza um transtorno, o abuso. É a pessoa considerar, a pessoa considerar normal. A pessoa não pode considerar normal uma situação que não é normal. Né? Nenhuma situação é normal, mas essa passa de todos os limites aceitáveis. E aí existe uma série de complicações, complicação de identidade, a pessoa passa a não saber o que ela gosta, a pessoa passa a não se alimentar, a que sofre o abuso. Né? A que está abusando, ela tem ganhos secundários ali, que ela nem perceba. Às vezes ela nem percebe que está abusando, mas existem comportamentos abusivos. Perfeito. Exatamente. É, eu já conheci casos de um cara que não deixava a mulher ver televisão. Só ele poderia ver e a mulher achava que era normal, né? Não enxergava esse problema. Então, Acaba essa é uma situação de muito abuso. Quer dizer, você não respeita a privacidade do outro, você não respeita o espaço do outro. Então, você pode fazer alguma coisa e o outro não. Isso tem que ser levado para consultório. Isso tem que com ser levado certeza. para isso tem que ser levado para o tratamento psicológico de quem faz, executa o comportamento e de quem é alvo do comportamento. Acho que os dois precisam de tratamento. E acho que você já falou, mas de uma maneira geral, como que o psicólogo pode trabalhar os transtornos psicológicos com os pacientes? Não tem uma maneira específica, não tem uma conduta única. O que tem é condutas específicas para cada paciente. Então, você vai vendo o caso e vai vendo como é melhor abordar, né? Tem casos que dá certo, tem casos que não dá. Aí você tem que mudar a abordagem. Então, depende muito. É claro que, por exemplo, um esquizofrênico, né, uma pessoa que está com um sofrimento psíquico da esquizofrenia, melhor dizendo, ele não vai aguentar uma terapia convencional. Então, ele não vai aguentar. Me fale um pouco sobre o que você está sentindo. Para ele não faz o menor sentido isso, porque ele já, ele já é o próprio sentimento dele. Então, ele já está numa situação outra. Então, você tem que ir por uma outra abordagem em termos de oficina terapêutica, onde ele jogue aquilo que ele está sentindo através de desenho, através de músicas, através de artes, né? Então, você vai mudando aos poucos. Uma criança, por exemplo, de 10 anos de idade, não consegue te dizer e aí, como é que você está se sentindo? Então, aí vem aí os jogos, vem aí os bonecos, para que ela possa representar o mundo interno dela. Tudo isso vai de acordo. Então, respondendo a sua pergunta, eu não vejo
uma única maneira de tratar. Eu vejo várias maneiras de tratar dependendo da clínica do caso. Ah, perfeito. Aqui você já falou dos transtornos de imagem, mas como que eles interferem na vida de um indivíduo? Então, os transtornos de imagem é aquele que é uma imagem que você se vê projetado. Então, eu me vejo no espelho de uma forma diferente daquela como eu me apresento para você. Então, eu me olho no espelho aqui na câmera e me vejo totalmente gordo, totalmente. E eu não estou absolutamente gordo. Né? Então, isso é um transtorno de imagem. Né? Por exemplo, eu me vejo magro, totalmente magro, e aí preciso comer, e aí a culpa vem aí. Então, é um transtorno de imagem. O que a gente precisa entender é que isso vai interferir na vida do sujeito. O sujeito vai carregar isso para longamente na vida dele, vai carregar aquilo de uma forma onde ele não vai se reconhecer. Os transtornos de imagem mexem com o reconhecimento da pessoa. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí a terapia, ela vai trazendo para ele a questão assim, olha, você está com algum tipo de transtorno e a gente vai trabalhar que você é a parte desse transtorno. Isso que está acontecendo com você é momentâneo, né? É momentâneo, é passageiro, enfim. E aí tem algumas técnicas de mudança de comportamento, reforço, de extinguir comportamentos. Aí a linha comportamental, ela dá um show nessa situação, né? Em situações de transtornos mais pontuais. Certo. É, eu ia perguntar aqui do comportamento suicida, mas você já falou, já explicou aqui pra gente o que significa uma pessoa estar em estado de mania. O estado de mania é aquela pessoa que está ficcionada por alguma coisa. Existe uma fixação dela por alguma coisa. Então, fixação por limpar alguma coisa, porque aquilo está sujo, eu estou vendo aquilo sujo, né? Ou eu vou pegar o vírus, né? Eu vou pegar, então eu tenho que passar 7 vezes o álcool gel. Então, o quadro de mania é toda vez que você tem um quadro e você estabiliza naquele quadro e vai. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma questão muito do quadro de mania, né? Existe uma mania, você aficiona esse quadro de mania e você vai evoluindo para o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, você verifica 10 vezes se a porta está fechada, você passa 50 vezes a flanela na maçaneta para ver se está lustrada. E aí, se isso não tratar, se isso não for diagnosticado, significa que você está num quadro de toque. Aí perguntaram aqui, qual é a diferença entre mania e toque? A Exatamente, mania isso que eu ia ler para você, a Gislaine de Castro. então, a mania é um quadro pouco evoluído do toque. O toque é a evolução da mania. Se você não tratar a mania, ela pode chegar ao transtorno obsessivo compulsivo. Mania é o início, é uma das características do toque. Então, o toque, ele tem uma das características que é a mania. Então, a mania de perfeição, a mania de deixar tudo ajeitadinho. Se isso começar a interferir na sua vida, nos seus hábitos, porque o toque é muito hábito, né? Então, o toque é muito voltado para hábito. Então, eu vou subir a escada sempre com o pé direito. Aí vou descer a escada com o pé esquerdo. Desci com o pé esquerdo, não era o programado, eu volto tudo e começo. Então, começa a interferir, começa a te angustiar. Isso é uma coisa que você não faz proposital. É uma coisa que tá dentro do teu quadro de mania. Então, isso você precisa tratar, né? E aí,
só com terapias mais pontuais. Então, com relação é a terapia comportamental mesmo que vai ajudar, tem um trabalho específico para isso. Todas as linhas têm um trabalho específico para transtorno, mas a linha do comportamental, ela modifica o comportamento através de um trabalho bem elaborado. Então é importante que se procure esse tipo de profissional, psicólogo, né? Ah, perfeito. Ó, aqui tem um elogio da Lecas. Parabéns a vocês dois, Rodrigo e Pedro. Vocês deram um show nesses temas tão oportunos, principalmente nessa hora da pandemia. Eu agradeço aqui. Ó, a Gislaine bateu palminha, a Maria mandou oi. É sempre uma honra poder falar com vocês. E a gente está perto do fim aqui, Pedro. Como que você pode definir a psicose e como que um psicólogo pode trabalhar com ela? Então, a psicose é um quadro bastante abrangente que leva à esquizofrenia. Então, a esquizofrenia é um tipo de psicose, tá? Então, nós já falamos sobre a esquizofrenia, que é um tipo de psicose. Então, é um rompimento com a realidade. Aconteceu alguma coisa e muito séria e você acabou rompendo com a realidade por N fatores, tá? Em clínicas, quando eu estagiei no CAPS, aqui da Lapa de São Paulo, a gente via vários casos. Assassinato na tua frente, né? Coisas pesadas mesmo. E aí acabaram rompendo com a realidade. E aí, na minha visão, Rodrigo, o psicólogo ele não pode trabalhar numa técnica de consultório normal, né? Oi, tudo bem? Como você está se sentindo essa semana? Você tem que trabalhar com uma coisa específica. Então, você tem que pegar as potencialidades desse indivíduo e você trabalhar com ele com calma o que está dentro dele. Então, com técnicas projetivas, desenhos, pinturas. Falei anteriormente sobre a Anísia da Silveira, que foi uma escritora que trabalhou muito bem com os esquizofrênicos. Os CAPs, Centro de Apoio Psicossocial, que falamos também, trabalha muito bem com oficinas terapêuticas. Então, é desse sentido, não dá para trabalhar como se fosse um paciente neurótico, né? Porque nós somos, quem não é esquizofrênico, quem não é psicótico é neurótico. Então, o neurótico ele tem uma relação com a realidade, ok. E o psicótico não. O psicótico ele tem uma relação com a realidade outra, dele próprio. Então, por exemplo, eu sou, na minha história de perseguição, de paranoia, eu sou Jesus Cristo. Então, tem pacientes que se acham Jesus Cristo ou se acham mandados por ele, enfim. E aí o psicólogo tem que, talvez, o único vínculo que tem o psicólogo é acreditar naquele delírio por algum momento para poder entrar dentro do contexto daquele paciente para poder trabalhar. Então, por exemplo, existe o delírio tremens. Delírio tremens é quando acontece com os alcoólatras, né? Os alcoólatras, quando estão em abstinência, alcoólatras mesmo, tem o delírio tremens. O delírio tremens tem alguém querendo tomar a minha casa. E quando o psicólogo ouve aquilo, não adianta falar, não tem ninguém. Não adianta, porque aí você quebra o vínculo com o paciente. Então, nesse sentido, a clínica tem que ser muito cuidadosa para não romper novamente com a realidade daquele paciente. Ah, perfeito, Pedro. A Ivanilda aqui, ó, tá sempre aqui com a gente. Parabéns. Você está sempre trazendo temas bons aqui, ó. A Maria Alice, ela falou aqui de uma coisa que você já falou, que ela sofre de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e que piorou depois da pandemia, né? Acho que muita gente aconteceu isso, né, Pedro? Exatamente como nós falamos no início. A pandemia ela trouxe
um enclausuramento, ainda que necessário, mas as pessoas são sociais, de repente se fecham todos em casa e aí acaba acontecendo situações né, de medo, de fobias. A minha dica para ela é que ela procure um psicólogo, se já não tem, e um psiquiatra para tentar conversar sobre isso. Ó, aqui tem uma pergunta aqui da Leão, que eu acabei não lendo, que eu voltei aqui, foi pergunta sobre aprendizagem. O meu filho tem 12 anos e não consegue ler. E ele fica nervoso se eu forço ele, né? Aí é um trabalho de um psicopedagogo ou não? Isso, exatamente. Aí tá atualizado, é isso aí. O psicopedagogo, ele é um profissional especializado na aprendizagem das crianças, né? Você pode ser que ele esteja com um transtorno de aprendizagem, que aí não é transtorno psicológico, é um transtorno de aprendizagem chamado dislexia. Pode ser que ele esteja com algum começo disso. E a dica que eu dou para você é não forçar, né? Não, porque assim, às vezes os pais acham que o filho tem que ler porque o pai quer que ele leia. E a exigência é do pai. A criança tem o seu próprio ritmo. Então, deve procurar um psicopedagogo para trabalhar, para entender o que está acontecendo. Em paralelo, um psicólogo, que isso pode ser de caráter emocional também. Essa pressão dos pais pode ser que ele esteja muito preocupado em não decepcionar você, né? Mãe, né? Então eu tenho que ler, porque senão ela vai ficar decepcionada comigo. E aí a carga toda vem para cima dele de novo. Então isso precisa ser acalmado primeiro, precisa buscar um profissional. O psicopedagogo existe para isso, trabalha com aprendizagem, problemas de aprendizagem, e um psicólogo em paralelo. Ó, aqui, Pedro, para a gente finalizar, que você tem um atendimento daqui a pouco, do Felipe 2912. Ele está perguntando sobre tratamentos alternativos, né? A meditação pode ajudar com pensamentos ruins do passado? O Sem que você acha dúvida, sobre isso? sem dúvida. Todo e qualquer tratamento que te coloque conectado com você mesmo, né? E dizendo e você tirando, expurgando os pensamentos ruins, se conectando com você mesmo, com imagens boas, com pensamentos bons, pode ajudar. Mas no caso, essa meditação, ela tem que ser dirigida por algum professor de yoga, por algum professor de meditação, porque não adianta você meditar na tua casa, você não tem a técnica necessária. Então, às vezes, não consegue entrar no ponto de meditação. Então, a meditação tem que ser dirigida. Então, o que é a meditação dirigida? Então, fecha os olhos, respira de 1 a 5, inspira, alguém falando para você, dando comando, e você vai trabalhando isso. Tem alguns terapeutas holísticos que trabalham com meditação, com cromoterapia. Acho que tudo isso é válido, né? A Sim. psicologia, a psicologia ela não trabalha especificamente com isso, mas existem trabalhos alternativos altamente eficazes em paralelo com a psicologia. Acho que tudo é válido se você se conectar com você. O psicólogo é importante porque você vai se conectar com você. A meditação é importante porque você vai se conectar com você. O psiquiatra é importante porque você vai tratar de neurotransmissores que não estão bem ajustados. Então, tudo isso faz com que você ressignifique o seu existir de maneira a que você possa prosseguir. Olha, perfeito, Pedro. Aqui a Gislane mandou parabéns e complementou a abordagem numa linguagem bem acessível para leigos. Ó, a Patrícia Passos agradeceu aqui também. O Felipe
também. Ó, queria agradecer mais uma live, Pedro. É sempre uma grande aula aqui pra gente. Obrigado você, Rodrigo. Obrigado por mais uma vez a oportunidade. E hoje o pessoal interagiu muito, acho que é o tema mesmo, né, que chama a atenção. E acho que qualquer sintoma de qualquer coisa que te tire do prumo, os psicólogos estão aí, o modelo remoto está aí, as coisas estão acontecendo. Não se acanhe de buscar ajuda. Às vezes você não consegue resolver as coisas sozinho. Precisa de ajuda e talvez não é a ajuda de um conhecido, de um parente, é a ajuda de um técnico que possa dar algumas explicações que você não tinha pensado. Exatamente, porque não é tudo que a gente pode falar para mãe, ou para pai, ou para irmão, ou para filho. Muitas vezes a gente precisa é, a- ir atrás de um psicólogo para ajudar a gente, para a gente crescer, conhecer e trabalhar nossas feridas e ir para frente, né, Pedro? Exatamente, exatamente. Terapia faz bem, é difícil, né? Tenho enfrentado aí pacientes que começam o tratamento, terminam, mas a gente tem que explicar, a gente tem que conhecer cada um e para ver o que a gente pode fazer para ajudar nessa abordagem. Obrigado e semana que vem estamos de volta. Ó, obrigado, sempre uma grande aula, uma honra. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Tchau, Valeu, tchau, Rodrigo, um Pedro. abraço. Tchau, tchau.